Lenira trouxe pontos que se conectam com a entrevista de agora com o José Eduardo, do movimento Rede com a Rua. Desigualdade. 1.300 pessoas morando na rua e 10.509 vivendo com R$100. O movimento Rede com Rua emitiu um documento a entidades e movimentos, né, reivindicando políticas públicas eficientes para essa situação. Seja bem-vindo, José Eduardo, e já engatando a pergunta, assim, o que então o movimento tem observado dessa situação toda? Bom dia, Jane, bom dia a todos, bom dia ao Desacato e obrigado pela oportunidade da gente ter esse espaço aqui para colocar essa luta que nos é muito cara e que estamos tentando empreender para obter os resultados. A Rede com a Rua já vem atuando há mais de 2 anos em apoio ao pessoal em situação de rua, mas só que a rede é formada de vários grupos, e dentro desses grupos temos, por exemplo, os grupos liderados pelo Padre Wilson, que já estão aí nessa luta há quase 40 anos. Então, a gente, além do alimento que a gente oferece na Praça 15, aproximadamente 250 refeições todas as noites, a gente também faz o acompanhamento da transição. A gente chama de transição aquele trabalho de acompanhamento das pessoas que estavam na rua e que estão de volta a uma residência. E aí a gente paga o primeiro aluguel, até mais do que um aluguel, ou complementa conforme o caso, e aí leva kit como se fosse um enxoval para a primeira residência, e faz o acompanhamento psicossocial, e, enfim, fornece alimentos, cesta de alimentos, inclusive com material de higiene, material de limpeza doméstica. Então, a gente trabalha com isso. Recentemente, a gente vem acompanhando os dados oficiais, dados que são mantidos em Brasília, em especial na cidadania, e a gente percebeu esse número muito alto de 1.300 pessoas em situação de rua e 10.509 famílias, não são pessoas, são famílias que estão em situação de extrema pobreza. O pessoal em extrema pobreza está com uma renda per capita de R$100 mensais. A gente sabe que isso não dá para viver. Então, a gente até fez um questionamento que se são 1.300 pessoas em situação de rua, mas eu tenho 10.509 famílias com esse nível de renda, provavelmente a gente vai ter uma quantidade maior. Em algum momento, no levantamento das pessoas em situação de rua, essas pessoas não foram alcançadas. E isso é fácil da gente compreender, porque há uma complexidade muito grande. As pessoas estão na rua por uma diversidade de fatores, seja algum rompimento de vínculo familiar, a própria pobreza, que nós consideramos a condição principal, algum tipo de dependência, inclusive pode ser a dependência química. É importante que a gente saiba que o estigma de que o pessoal da rua é um pessoal que usa drogas e tal, isso é um estigma, é um mito, porque as pessoas não vão parar na rua por causa disso. É claro que, uma vez estando na rua, assim como todos nós que temos a residência, fazemos uso de substâncias que alteram a consciência, se a gente tivesse que dormir num papelão, a gente faria uso até mais intensivo. Né? Hoje a gente vê, todo mundo toma remédio para dormir, as crianças tomam Ritalina, porque bastou o menino dar um pulo, que aí já é hiperativo, tem que colocar Ritalina. Tudo isso são drogas, são remédios controlados, são substâncias que o pessoal que está na situação de pobreza, de vulnerabilidade, não tem condição de ter um médico que receite isso, e aí a gente parte para a solução mais barata. Então, é uma injustiça, é uma questão, é um mito a gente estigmatizar as pessoas como sendo pessoas drogadas e tudo mais. E o que a rede... Eu não sei, Jaime, se você pretende fazer outra pergunta, ou você quer que eu continue a fala? Então, você citou, né, um pouco eu ia questionar, assim, de quais essas raízes, né, esses fatores que
geram essa situação. Você citou, né? Então, da pobreza e tal, e isso da importância da gente olhar para isso, né? De aqueles, né, que estão ali julgando, né, chamando de vagabundo, de drogados e tal, são aqueles que estão numa condição que sujo, falando mal lavado, porque não vai além, né? Então, se você quiser aprofundar então um pouco mais disso, né, dessas causas que a gente tem que olhar para resolver, né, para encontrar as soluções da maneira como agir, né? E o trabalho de vocês está nesse caminho, né, de levar o atendimento psicológico, levando alimento, né? Então, sim. Essa é a nossa emergência, né? É o trabalho urgente, é alimentar as pessoas que estão passando fome, é atender, é ajudar com apoio administrativo, apoio jurídico. Por exemplo, para receber agora o auxílio emergencial, nós fizemos o cadastramento de um grande grupo de pessoas, aproximadamente 300 pessoas, e para se cadastrar, para receber o auxílio emergencial, o sujeito precisava ter um aparelho celular, um número de celular para receber um código e confirmar o cadastro. Olha, como é que você vai cobrar esse tipo de coisa das pessoas que estão em vulnerabilidade, dormindo no papelão? A grande maioria delas não tinha. Então, nós fizemos um pool de atendimento e começamos. E cada celular só podia servir para um cadastro. Depois que fizesse aquele cadastro, o celular era bloqueado. Então, a gente fez um pool e saímos buscando todo o nosso ciclo de amizades mais amplo que a gente conseguiu para conseguir celulares, números emprestados para fazer o cadastro das pessoas. Então, um pedido até, de certa forma, constrangedor, porque as pessoas, poxa, mas eu vou emprestar o meu celular para uma pessoa que eu não conheço, e aí tem toda a questão do preconceito, a questão da estigmatização que a gente tanto combate, né? E nossa busca, nossa pressão é porque nós estamos fazendo um trabalho que é o trabalho do Estado. Nós estamos fazendo aquilo que devia ser feito por meio de políticas públicas. Só que como é que as políticas públicas nascem? Como é que se dá o ciclo de vida de uma política pública? A primeira coisa é perceber um problema. E aí, quando se percebe um problema, faz-se o planejamento, a elaboração, a implementação e a avaliação da política pública. Se o problema é percebido de forma equivocada, é claro que a política pública vai ser equivocada, né? Então, hoje a gente percebe uma violência institucional por parte da prefeitura, quando coloca placas dizendo não dê esmola, até o padre Júlio Lancelotti deu visibilidade nacional ao nosso pleito, quando nós mandamos fotos enquanto nós mandamos fotos das placas de Florianópolis, dos pontos de ônibus de Florianópolis, com arquitetura hostil, arquitetura de exclusão. Então, ele nos ajudou, o padre tem sido um parceiro nessa luta nossa, né? Até porque quando a gente tem uma visibilidade de mídia, as pessoas começam a dar uma mexida, né? Mas a gente percebe aí, a gente participa de vários encontros aí de Conselho de Segurança, do qual participam Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, e as falas são sempre violentas, dizendo que onde há morador de rua, há um índice maior de furtos, há um índice maior de uso de drogas e de abordagens. Então, quer dizer, você acaba, na própria instituição do Estado, tendo falas que criminalizam as pessoas em situação de rua. E aí a sociedade civil começa a pegar essa criminalização e começa a agir. Assim como houve esse caso que a Helenira tão bem colocou na fala anterior, houve aqui no dia 15 de janeiro, uns rapazes dando gargalhadas, jogaram gasolina e cometeram um atentado brutal contra um homem negro que dormia ali na beira-mar. Era um turista que tinha vindo, um açougueiro que queria procurar emprego, e até a gente participou de um ato contra isso, lá no Subverta, e a gente chegou à seguinte conclusão: se fosse um rapaz branco, um rapaz da cidade, um rapaz de uma família abonada, a gente sabe que a Avenida Beira-Mar é uma avenida extremamente monitorada, que tem câmeras e tal, mas a gente não consegue dados a respeito do que está acontecendo e como é que está seguindo essa investigação.
Então, assim, você tem a violência institucional, a violência que parte da prefeitura, botando placa de não dê esmola, que parte do Conselho de Segurança, dizendo que todo mundo é bandido e vagabundo, tiram fotos falsas, com um monte, com pilhas de roupa, dizendo que o pessoal joga roupa limpa fora, então que a gente não deve doar as roupas, porque quando a gente doa as roupas, a população em situação de rua joga a roupa fora. É mentira. Na verdade, as pessoas usam a roupa até sujar. Quando não conseguem mais usar, quando a roupa está fedida, está molhada, está sem condições de uso, as pessoas descartam. Mas, é claro, qualquer um de nós faria isso. Se não tem uma lavanderia da prefeitura, uma lavanderia pública municipal, há um conjunto de máquinas de lavar, umas 2 ou 3 lá na passarela, que mal dão conta de atender o pessoal que está lá albergado na passarela. E, quiçá, atender essas 1.300 pessoas que fazem parte desse grupo maior. Então, assim, você distorce os fatos, você diz que as pessoas usam droga, você diz que as pessoas causam ocorrências de furto, vocês dizem que as pessoas, se diz que as pessoas têm alguma situação para criminalizar, e isso é tudo mentira, né? Isso é tudo uma distorção dos fatos. Eu cheguei a escutar numa fala desse pessoal de que não conseguem tirar o pessoal todo da rua porque eles vão ao limite da legalidade. Isso eu não sei nem se vão mesmo, porque isso é o que eles estão dizendo. Mas, então, essa fala me faz pensar o seguinte, será que, se não precisasse no limite da legalidade, a gente ia chegar a uma solução final? É bem complexa a situação. E semana passada a gente falava com o Jefferson Nascimento dos novos bilionários, da informação de que a cada 26 horas temos um novo bilionário. E aí, em contraponto, temos todas essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade extrema. Então, é realmente estamos no limite. No limite, é um grito que está sendo dado, né? E diante de toda essa complexidade, da dimensão dessa problemática, e, bom, temos esse fator da solidariedade dessas pessoas, de movimentos como vocês, que estão fazendo o papel do Estado. Mas qual a perspectiva de a gente conseguir essas políticas públicas efetivas, de conseguir transformar essa realidade social? Olha, não é fácil. A gente não tem nenhuma expectativa que a gente vá conseguir vencer essa batalha imediatamente, no curto período. Mas a gente tem que continuar tentando, a gente tem que continuar lutando, porque quando o Estado quer, quando o Estado resolve fazer, ele faz. A gente tem, por exemplo, a Fundação Somar, que foi criada recentemente, a toque de caixa, ela é um órgão ligado à prefeitura, um órgão de primeiro-damismo, né? A primeira-dama faz lá a sua festa lá com a miséria alheia, e a gente vê que eles têm lá um orçamento, agora saiu na LOA agora, um orçamento de quase R$1,5 milhão. Quando a gente entra na página da Fundação Somar, o que a gente vê lá é um Pix de um fundo emergencial que está pedindo lá pedreiro, organizador de brechó e coisa e tal, e todas as ações. Então, esse orçamento da Fundação Somar acaba ficando para lidar com a estrutura administrativa, é a gordura, esse orçamento. Porque o que vai parar na ponta, o que vai parar na doação, o que vai parar lá na cesta básica, são outras doações. Então, o orçamento público que é posto ali, ele praticamente só serve para empregar as pessoas e criar situações de privilégio. Por exemplo, ontem eu assisti um vídeo institucional da Fundação Somar, e nesse vídeo institucional eles anunciavam um trabalho que tem feito de formação de empreendedores sociais. E anunciavam também uma sede com coworking, com computadores, com tudo mais. E o apresentador desse vídeo institucional já fazia um alerta que aquele coworking, aquela instalação nova, bonita, completa, aparelhada,
seria de acesso exclusivo dos empreendedores sociais. Então, quer dizer, nós estamos fazendo, com o dinheiro público, um trabalho de formação de empreendedores sociais, pessoas que vão, no final das contas, ganhar dinheiro com a miséria alheia, não que não possa ter o empreendedorismo social, mas você restringir o trabalho da Fundação Somar a atender apenas o empreendedor social, aquele que está inscrito, isso não faz nenhum sentido. Então, assim, complementando a resposta à pergunta que você fez, vai ser uma luta, talvez uma luta que a gente vai levar várias gerações para vencer, mas a gente não pode esmorecer. Com certeza. Em passos, são pequenos passos, mas que ao menos estão sendo dados. Então, que permaneça, né? Agradecer aqui a participação da Ingrid, que, né, salienta essa situação, né, essa exclusão social existente e estamos falando realmente de condições básicas, comida, água, local para dormir, higiene, e ainda mais no contexto de grande aumento de violência, né, e também contexto de pandemia. Ou seja, também questão de saúde. Então, são realmente várias faces que se encontram nessa problemática. Então, que a gente permaneça firme, né? Vocês, nesse movimento também, né, continuem levando esperança para essas pessoas e que as entidades, os nossos representantes políticos que caiam em si dessa problemática. Então, agradecemos. Pode? E que parem de fazer a violência institucional, porque essa violência institucional, ela é muito cruel, né? Nesse vídeo que eu assisti ontem, da chamada DOA, Força Tarefa DOA, que é Defesa, Orientação e Assistência. Eu tenho dúvida se esse A é assistência mesmo, mas é alguma coisa parecida. Então, eles fazem essa propaganda, é uma instituição paraestatal que envolve Polícia Militar, CONCAP, Polícia Civil, Ministério Público, mas, assim, você procura informações sobre essa DOA publicadas na internet, em algum local de transparência, e é uma coisa obscura, é uma coisa que funciona bem do jeito bolsonarista, né? Uma coisa encoberta, sem nenhuma transparência, que faz tudo na calada da noite, mediante surpresa. A gente não tem como trazer uma evidência, mas há vários relatos da população em situação de rua de que pertences foram retirados por esse pessoal, né? E na fala desse representante dessa sei lá o quê, ele fala que onde há uma aglomeração de pessoas, eu fiz até questão de ontem, quando eu encontrei esse vídeo, como foi a única referência que eu encontrei, eu fiz questão de baixar esse vídeo, porque eu imaginei que depois que ele escutar isso aqui, ele vai querer tirar o vídeo do ar, porque são provas de crimes que ele está cometendo. Porque ele diz o seguinte, ele diz que se você encontrar uma aglomeração de pessoas, você pode ter certeza que tem uma bica d'água, tem uma fonte de água perto, porque as pessoas só se aglomeram, só ficam ali ocupando um determinado espaço se houver algum local de água, alguma fonte de água. E a proposta dele é que ele, segundo as próprias palavras, que eu tenho o vídeo aqui, posso compartilhar com todo mundo, que ele tem contatos na Casan e que, então, para ele é muito fácil fechar essas fontes de água no sentido de asfixiar, de matar de sede essas pessoas, de fazerem elas irem procurar outro abastecimento, outro local para ficar. Ou seja, uma atitude para tirar as pessoas dali e não para resolver os problemas das pessoas. A gente tem que ver que a questão da população em situação de rua não é um problema da classe média que não quer ver a pobreza ou do lojista que não quer que as pessoas estejam à frente do seu estabelecimento com medo que aquilo possa atrapalhar o negócio. O problema da população em situação de rua é um problema de sofrimento, é o problema deles. A gente tem que resolver com o olhar de quem está sofrendo, de quem não tem casa, de quem não tem
água, de quem não tem esporte e lazer, de quem não tem banheiro, quem não tem lugar para lavar roupa, ainda é acusado de jogar roupa fora, de jogar comida fora, né? De uma forma extremamente cruel de quem não sabe qual é a realidade de dormir num papelão. Exatamente. Muitas boas pontuações, José. Agradecemos a sua participação. Estaremos veiculando também o trecho da entrevista com informações no portal. Também, se você quiser compartilhar o vídeo, a gente também faz essa veiculação, porque é muito importante essa atenção que você teve, né? E que mais pessoas também precisam estar atentas. Então, agradecemos e seguimos agora a programação com Luiz BL entrevistando Fran Paula. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.